Boa tarde, meus queridos alunos. Estamos de volta com mais uma aula de língua portuguesa. Dessa vez vamos continuar aqui, ó. A última aula foi a aula 85, tá? Finalzinho do mês de agosto. E a gente estava vendo gêneros textuais, mais uma revisão sobre gêneros textuais. E nós vimos na última aula a resenha, o gênero resenha. Agora vamos partir para o segundo gênero, que é biografia, ok? Então, na aula de hoje, vamos estudar esse outro gênero aqui agora, biografia. Então, vocês sempre anotem o cabeçalho, tá? Com o nome do assunto, tudo bonitinho lá. Ok? Então, tem que constar aí hoje, a data de hoje, 3 de setembro. Hoje é a aula 89, ok? Ainda vamos ver gêneros textuais, só que dessa vez o gênero biografia, ok? Então, todo mundo sabe o que significa biografia. Biografia é a junção de duas palavras, tá? Um prefixo, esse prefixo grego chamado bio, que significa vida, ok? Juntamente com um radical, o radical grego, grafia, que significa escrita. Então, biografia, toda vez que você vê esse nome biografia, vai significar escrita da vida de alguém, ok? É a escrita da vida, sobre a vida de alguém, beleza? Então, antes de nós começarmos a ler um pequeno texto, pense nessas questões e comente entre vocês, os colegas. Podem comentar no grupo do WhatsApp, pode comentar com os colegas com áudio, grava um áudio e comenta com um colega, né, sobre isso aqui. Ó. Você sabe o que foi o cangaço? Um movimento chamado cangaço. Você sabe o que foi? E em que região do Brasil esse movimento chamado cangaço, onde foi que ele ocorreu? Você sabe? Pergunta a um colega. Comenta com ele. O que você gostaria de saber sobre a vida de Virgulino Ferreira da Silva? Essa aqui é outra questão para comentar com os colegas. Beleza? Então tá aqui a foto dele, ó, Virgulino Ferreira da Silva. Tá a foto dele aqui. Né? Quem foi? Virgulino Ferreira da Silva, conhecido popularmente pelo apelido de Lampião. Foi o principal e mais conhecido cangaceiro brasileiro. Nasceu na cidade de Serra Talhada, Pernambuco, em 7 de julho de 1898. Ele faleceu em Poço Redondo, Ceará, em 28 de julho de 1938. Ficou conhecido como o Rei do Cangaço. Biografia. Nasceu numa família de classe média baixa, trabalhou com o pai na infância e parte da adolescência, cuidando de gado, ou do gado. Trabalhou também com transporte de mercadorias em longa distância, utilizando burros como meio de transporte de carga. Envolveu-se em brigas familiares na juventude e entrou para um bando de cangaceiros para vingar a morte do pai. Em 1922, passou a comandar um bando de cangaceiros. Em 1923, seu bando efetuou o assalto à casa da baronesa de Água Branca, Alagoas. Em junho de 1927, Lampião comandou seus homens na fracassada tentativa de tomar a cidade de Mossoró, Rio Grande do Norte. Chegaram nesta ocasião a sequestrar o coronel Antônio Gurgel. Na década de 1930, Lampião e seu bando passou a ser procurado por policiais de vários estados do Nordeste. O bando passou a viver de saques a fazendas e doações forçadas de comerciantes. Em 1930, conheceu Maria Deia, Maria Bonita, que ingressou no bando, tornando-se mulher de Lampião. Em 1932, nasceu a filha do casal, Expedita Ferreira. Em 27 de julho de 1938, Lampião e vários cangaceiros do bando estavam na fazenda Angicos, sertão do Sergipe, quando foram mortos por policiais da volante do tenente João Bezerra.
A biografia. O que é uma biografia? Eu já expliquei lá em cima no começo, né, que é a escrita da vida, a junção dessas duas palavras, bio mais grafia, significa escrita da vida, mas, no geral, a biografia é um documento escrito que conta a vida de uma determinada pessoa, respeitando a ordem cronológica. Muita atenção a isso aqui, viu? Vai respeitar a ordem cronológica, é a ordem normal que cada acontecimento vai acontecendo. Cada coisa vai acontecendo. Primeiro uma, depois a outra, na ordem que vai aparecendo. Okay? Então, essa é a ordem cronológica. Okay? Na biografia devem constar datas. Okay? Deve constar, quando eles devem constar, é obrigatório constar datas. Tem que constar lugares, pessoas e acontecimentos marcantes da vida do biografado. Ou seja, a pessoa que está sendo, que alguém está contando a vida dela. Okay? É o biografado. A biografia é redigida na terceira pessoa. Ou seja, não pode dizer eu fiz isso, eu aquilo. Não, eu é primeira pessoa. Sempre na terceira pessoa. Ele. Ok? Ele, ó, o verbo está na terceira pessoa aqui, ó. Passou a comandar. Quem passou? Ele. É porque não está escrito aqui. Está subtendido. Mas pela terminação do verbo, a gente sabe que está na terceira pessoa. Olha aqui, ó. Seu. Seu bando. O bando de quem? Dele. Então, o texto é redigido em terceira pessoa. Trabalhou. Quem trabalhou? Ele. Se fosse em primeira pessoa, ficaria trabalhei. Trabalhei, ficaria assim, ó. Trabalhei. Aí não pode, porque está em primeira pessoa. Então, você, quando for escrever, tem que se ligar que não pode ser em primeira pessoa, tem que ser em terceira pessoa, ok? Trabalhou também com transporte. Nasceu. Se fosse em primeira pessoa, ficaria como? Nasci. Mas não é primeira pessoa, tem que ser escrito em terceira. Então, ele nasceu, certo? Então, se ligue, porque uma biografia é redigida na terceira pessoa, ou seja, os verbos têm que estar na terceira pessoa, ok? É predominante o uso de verbos no pretérito perfeito, ok? É predominante o uso de verbos no pretérito perfeito. Quando a gente fala de pretérito, está falando que o verbo tem que estar no passado. Pretérito é passado, ok? Quando ele diz predominante, pode ter outros verbos em outro tempo, sem ser o pretérito. Okay? Mas a predominância, ou seja, a maioria do uso dos verbos tem que estar no pretérito perfeito. Ou seja, trabalhou, a gente viu agora, trabalhou, ou seja, pretérito perfeito. Tá? Passou, pretérito passado. Okay? Lampião comandou, ok? Comandou, passado, perfeito. Então, tem que estar no pretérito. Tem várias ocasiões aqui, só é você olhar, ó, que o verbo está no passado, ok? Pode ser que tenha um ou outro que não esteja. Estavam, ok? Mas a predominância, ou seja, a maioria tem que estar no pretérito perfeito. A biografia depende do fim a que se destina. Ou seja, quando ele diz fim aqui, não é o fim do texto, não. É a finalidade. Okay? A biografia vai depender da finalidade a que se destina. Para que eu estou contando dessa biografia? Qual é a minha finalidade? Qual é o meu propósito? Então, ela depende desse propósito a que se destina. Pode ter formas muito distintas, que vão da simples nota biográfica a um livro. Okay? Então, pode ter várias formas a biografia. Né? A mais simples, né? Vai da mais simples, nota biográfica, até a um livro. Okay? O biógrafo deve utilizar uma linguagem neutra e objetiva. Okay? Uma linguagem neutra, nem é puxando a sardinha para um lado nem para o outro. E tem que ter um objetivo. Quando ele diz que é ser objetiva, é porque não pode ficar enrolando muito, acrescentando coisas que não são interessantes, tá? Tem que chegar direto ao ponto, ou seja, ser objetivo, ok?
uma linguagem neutra é que não vai ficar puxando a sardinha para um lado. Por exemplo, aqui a biografia de Lampião. Se ele quisesse aqui colocar, Lampião foi um bandido, um ladrão que roubava, não valia, né, R$ 1, não valia 0,99. Aí ele está dando a opinião dele, o escritor. Então ele não está mantendo uma linguagem neutra. Mas contar a história como foi, do jeito que está registrado nos livros, né, na história, simplesmente contar a história e você está mantendo uma linguagem neutra, beleza? Então é isso. Agora vamos para uma atividade. Vocês vão fazer uma atividade agora, ok? Aí você vai escrever aí atividade, e a atividade é o seguinte: você vai escrever uma biografia. Você vai escrever a biografia de alguém de sua família. Pode escolher. O seu irmão, a sua irmã, sua mãe, seu pai. Tá? Geralmente de pai e mãe, porque tem muita coisa para contar na biografia. Tá? Agora você tem que se lembrar de empregar as características vistas anteriormente. Tá? Essas características que a gente viu aqui, ó, a biografia. Essas são as características aqui. Tem que colocar essas características, ok? Depois que seu texto for corrigido, aí então a gente vai marcar um dia para expor, okay? Mostrar essas biografias por toda a turma. Okay? Cada um vai ler e contar um pouquinho da sua biografia. Aqui no grupo, a gente faz uma reunião no meeting e apresenta a biografia. Se vocês quiserem, não se sentirem à vontade com o nome de alguém da sua família, você pode trocar o nome. Por exemplo, o nome da minha mãe é Terezinha. Aí, se eu não quiser, eu coloco Maria. Coloco lá Maria, tá? E conto a história real da minha mãe. Só que eu troquei o nome. Eu não quis expor o nome da minha mãe. Eu não quis mostrar o nome da minha mãe. Eu troco o nome dela por Maria. Não tem problema não, ok? Mas biografia é a escrita da vida de alguém. Não pode ser inventado. Tem que contar. E para você saber, você tem que conversar, né, com a pessoa para saber a história de vida da pessoa. Acho que todo mundo já conversou com a sua mãe, com o seu pai, eles sempre contaram, né? O meu pai e a minha mãe sempre contou tudo da vida deles, né? Se quiser contar também a da vida de seu avô, da sua avó, bem, é alguém de sua família, você é que escolhe, ok? Então é isso, pessoal. Vocês vão fazer esse exercício, depois que fizerem, e tira um print, uma foto e envia para mim no privado. Agora, quantas linhas? Já estou vendo. Professor, quantas linhas? Tá? No mínimo 15 linhas. Mas uma biografia é muito mais do que 15 linhas. São muito mais do que 15 linhas, tá? Então, no máximo 30 linhas. No máximo, tá? 30 linhas. Acho que com 30 linhas dá para você fazer uma boa biografia. Beleza? Então, não pode ser menos do que 15 linhas. Se fizer menos de 15, está errado. Está incompleto. Beleza, pessoal? Bye, bye. Tchau. Até a próxima aula.